Tem que ter fôlego, irmão. Para ser dessa igreja aqui, tem que ter fôlego, porque é bênção do começo ao fim, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu queria convidar você, depois de você participar de tanta bênção, de tanta festa, de tanta unção, de tanta música, de ver as crianças cantando, ver os jovens empenhando aí a sua voz. Eu queria convidar você a abrir no Salmo 126. Quando eu recebi a notícia, eu estava viajando, recebi a notícia da escala para esse dia, ainda lutei com o reverendo Amaury, deixa eu só cantar. Não, eu vou pregar de manhã, você prega de noite. É uma honra poder estar aqui, um privilégio muito grande, mas quando eu recebi essa notícia, não me veio outra coisa a não ser o Salmo 126, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Tem feito na minha vida, tem feito na sua vida. Vamos ler o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vamos ler juntos o 3? Com efeito, grandes coisas o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos, porque até aqui, nessa festa gostosa que o Senhor nos permitiu fazer, em teu nome, porque toda a honra e toda a glória estamos dedicando a ti. Obrigado por nos considerar dignos de te prestar este culto. E nós estamos agora com a tua palavra aberta e queremos ouvi-la. Queremos que o Senhor venha falar ao nosso coração, alguma coisa que precisamos aprender de novo, mas que ao aprender possamos praticar, para que a glória do Senhor se estenda ainda mais em muitas outras vidas, para a glória e honra do teu nome. Obrigado. Fala ao nosso coração, desarma-nos neste momento, para que estejamos totalmente abertos ao que o teu Espírito queira e quer falar a nós. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, este salmo fala de libertação, este salmo fala de livramento, este salmo fala de alegria, este salmo fala de um povo que recebeu a alforria, a liberdade depois de 70 anos no cativeiro. Esse povo estava, como diz o próprio salmo, estava como quem sonha. Dentro do peito era só alegria, na boca era só riso, na boca era só júbilo, igual nós estamos aqui hoje cantando. Foram 11 músicas só do coral. Aí a Oséia pediu o Valdir para dirigir o louvor, ele cantou umas 20 aqui hoje, muito gostosas. Foi uma bênção começar o culto cantando: a ti, Senhor, elevo a minha alma, meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é um Deus de amor. A minha alma está repleta de paz, porque Jesus é o príncipe da paz, mas ele é a minha paz. Então parabéns, Valdir, Deus abençoe você aí, esse grupo lindo também que começou esse culto de louvor a Deus. Hoje é dia de festa, um dia que nós celebramos 68 anos do coral, um dia que Deus me deu a bênção de estar comemorando aqui 30 anos de ministério, e eu estou muito feliz também de saber que a Oséia tem 57 de regência, não, Oséia? Parabéns, Deus te abençoe. E é muita bênção, muita coisa ao mesmo tempo. Mas queridos, essa alegria, esse gozo que nós temos, esse desejo de cantar para Deus, por algo que nós fazemos, ou o privilégio de realizar em seu nome, é porque Ele nos salvou, é porque Ele nos libertou, e é esta libertação que nós celebramos dominicalmente, é essa celebração, essa alegria que nós temos, porque Jesus, Ele nos libertou do império das trevas. Então eu queria fazer aqui uma analogia, um paralelismo, um paralelo aqui, da nossa libertação, com a libertação deste povo, o povo de Israel. Esse povo estava cativo, por desobediência e por disciplina de Deus, esse povo foi levado à Babilônia, mas depois de 70 anos, Deus cumpriu a sua palavra que Ele deu a Jeremias. Olha, e não será menos de 70 anos,
esse povo não voltará a esta terra. Algumas pessoas, alguns falsos profetas se levantaram naquele tempo dizendo: não, daqui uns dias esse povo volta. Não, e Deus disciplinou aquele povo, mas chegou o dia dessa libertação, e este salmo narra isso: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então, ou seja, esse então aí é a ponte que faz do primeiro para o segundo. Quando o Senhor nos libertou, a gente se encheu de riso, a nossa boca ficou cheia de júbilo, a gente ficou como quem sonha. Meu querido, minha irmã, meu irmão, eu só pude pensar neste versículo e nesse texto quando me foi dada a responsabilidade de falar aqui hoje. E eu queria pensar com você, porque hoje nós podemos provar isso. Deus tem feito, Ele fez grandes coisas na vida do seu povo, na vida da sua igreja, apesar das lutas que nós temos, apesar daquelas situações diárias que muitas vezes escapam das nossas mãos, nós temos podido dizer: o Senhor fez grandes coisas por nós. A maior delas é a libertação das trevas, a maior delas é a libertação do poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre nós. Que coisa gostosa é saber isso. Então, em primeiro lugar, como nós temos ainda muita música para cantar aqui hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu quero ser objetivo. Em primeiro lugar, esse livramento, ele traz alegria, mas ele é um livramento visível. Ele traz alegria, mas porque ele também é um livramento visível. Você pode ver isso no versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E a segunda parte do versículo diz: então entre as nações se dizia, olha o que era visível às nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu fico feliz de falar isso, porque, irmãos, essa alegria que nós temos pela libertação do pecado que tivemos, é algo visível por outras pessoas. Muita gente vê algo diferente em nós. Eu preguei o evangelho para um rapaz, já estava na hora de dormir, e ele entendeu o plano de salvação, e ele orou a Deus, pedindo a Jesus para entrar na sua vida e dominar a sua vida. E ele levantou da cama e falou: pastor, alguma coisa está acontecendo aqui dentro, eu estou numa alegria, eu estou numa coisa nova que eu nunca senti. E ele levantou e ele pulava no quarto de uma escola onde estávamos hospedados, na cidade de Umarizal, no Rio Grande do Norte. E ele pulava no quarto de uma maneira, e ele disse: pastor, a minha esposa sempre dizia para a gente entrar numa das igrejas dos crentes, para orar pelo nosso casamento, porque a gente se ama, mas a gente não se entende, e os crentes vão orar, vão ungir a gente, vão benzer, vão fazer qualquer coisa. Olha como eles nos olham como solução para o mundo. Então essa alegria que nós temos, da libertação que tivemos em Cristo, é uma alegria visível. As pessoas começam a ver. Houve um dia que a minha esposa foi visitar uma pessoa, um pai de aluno lá da nossa escola no Paraguai, que nós dirigíamos, e ela disse assim: tudo bem, Tite? Tite é o apelido do rapaz, né? Um empresário do ramo de coletivos, de ônibus. Tudo bem, Tite? Tudo bem nada, tudo bem com o seu marido que vive cantando para a rua fora, vive igual um doido assoviando por aí. Nós temos uma alegria. Você talvez pode não ser como o pastor Cornélio, que é dessa maneira de ser, né? Aberta, mas tem que ter uma alegria no seu coração, porque você foi liberto por Jesus, você foi salvo das garras do pecado. Alguém está vendo a sua vida. E não pode ser, Tiago fala que não pode sair de uma mesma fonte 2 tipos de água. Não pode ser que você diga que você é crente e você não tem alegria no Senhor, apesar das lutas, apesar das tristezas do dia a dia, de situações de enfermidade, situações de morte, que possam reinar, ou que possam chegar à nossa família, bater à nossa porta. Mas, queridos, essa alegria, ela é visível. Essa alegria é a alegria do povo de Deus. Essa alegria é um livramento visível. O texto diz que entre as nações se dizia. Eu faço um contraste aqui da mesma época de 70 anos atrás, no caso do episódio, 70 anos, quando esse povo estava sendo levado para o cativeiro. A vergonha que era para Israel e o riso que era para as nações,
Aquela nação que diz confiar em Deus está indo para o exílio. Agora é o contrário, agora é diferente. Eles estão vendo, olha, com efeito, Deus fez coisas por esse povo. Essa alegria, ela é visível. Essa libertação e essa alegria é visível. Meu querido, eu queria pensar com você em segundo lugar, que essa alegria e esse livramento, ele tem que ser real. Até agora, o salmista está dizendo, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia. Mas o que as nações diziam? Será que era uma realidade para a nação? Será que isso é uma realidade para nós? Veja o versículo 3, com efeito, o salmista diz, grandes coisas o Senhor fez por nós. Agora já não é alguém dizendo, sou eu dizendo, o Senhor tem feito grandes coisas por mim. Meus irmãos, eu costumo dizer que se eu for contar a minha vida para você, não vai ser os milagres de Deus na minha vida. A nossa irmã Sueli, esposa do Chico, lá dos Estados Unidos, ela costuma dizer que o pastor Cornélio deve ter 7 vidas, umas 5 ele já queimou, né? Só milagres de Deus assim, são situações que as pessoas vão vendo o milagre de Deus na sua vida, mas e você, está vendo o milagre de Deus na sua vida? Você viu que Deus te libertou? Você crê que Deus tem algo novo para você ainda? Porque se Ele te tirou do lamaçal do pecado, se Ele salvou a sua vida, se Ele salvou a sua família, como Ele não fará ainda muito mais? Esse livramento, ele é real. Nas palavras do salmista, havia o reconhecimento desta alegria, desta libertação. E agora estavam entrando na sua própria terra com muita alegria, com muito gozo. Eles podiam dizer, agora vamos reconstruir, agora vamos viver na nossa terra, agora não vamos mais trabalhar para outro, vamos trabalhar para nós, vamos viver as nossas danças, as nossas luas novas, o nosso tempo na presença de Deus. Era motivo de alegria. E eu queria aplicar isso pensando em você, que você foi liberto do pecado, você reconhece isso, e você valoriza isso na sua vida. Isso é o mais importante para você, ou você ainda está lidando com 2 situações, quem sabe algumas coisas do mundo que fazem sentido para você, e esse negócio de ir na igreja parece uma escravidão, é isso, então você não entendeu a liberdade que Cristo dá. Hoje nós da Igreja da Penha estamos celebrando, o coral está celebrando, e que bênção ver as crianças cantando aqui com o chocalhinho, cantando, Ele é o Senhor Jeová, o Deus que pode restaurar, o Deus de toda provisão, o Deus de Israel, o Deus da cura, lá de Gileade, é esse Deus que nós estamos celebrando. Isso é muito magnífico, isso é muito bom. Mas um dia, nós fomos exilados também, não sei se você sabia, mas há uns 30 e poucos anos atrás, 32 anos, nós fomos impedidos de entrar nesse templo, nós fomos impedidos de cultuar a Deus aqui nesse lugar, e chega um pastor pentecostal, para o pastor dessa igreja e diz assim, olha, vocês estão impedidos de reunir lá, então eu vou te emprestar um templo aqui na rua Maria Carlota, né? Vocês podem reunir lá, eu vou tirar minhas ovelhas de lá, vou levar lá para o carrão, onde nós estamos hoje, né? E vocês vão reunir lá até o dia que Deus der o ganho para vocês do templo aqui de novo. Nós perdemos a oportunidade, perdemos o direito de reunir aqui, e foi aí um ano e meio, mas como foi bom esse exílio tratou muito, a nossa igreja era uma igreja muito elitizada, era uma situação assim, bonita, né? Uma igreja fiel a Deus, e lá nós tivemos que pisar no barro, porque lá era uma igreja em construção, para a gente entrar na igreja tinha uma rampa grande, e quando chovia tinha que pisar no barro, as irmãs com salto alto passaram apertado lá, aqueles irmãos com a graxinha lustrosa no sapato, viveram momentos difíceis. Houve um dia que o teto desabou, era um dia de muita chuva, o teto desabou, era o seu azul, até o Salmão pegou uma vassourinha lá para poder tirar a água, você já pensou? Foi um tempo difícil, nós não sabíamos quando íamos voltar para nossa casa, para a rua Major Rudes de 145,
O coral cantava lá, o coral ensaiava lá. Foi um tempo que nós tivemos lá. A história nos levou para lá. Mas nós voltamos. E como tem sido visível o que nós somos hoje. A bênção de ter um coral jovem, pujante, que canta vibrante, que faz a sua cantata, que vai para o shopping, que vai para o metrô. Nós temos um coral também destemido, que se une a outros corais e fazem aí o louvor a Deus em muitos lugares, promove a adoração. Nós temos as nossas crianças com um coral também muito, muito bonito, para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, nós temos regentes, nós temos organistas, nós temos vários grupos de louvor, nós temos a bênção de fazer missões em muitas partes do mundo. Nós temos a bênção de fazer missões ao redor da Penha, de abençoar igrejas que estão precisando de revitalização, plantar igrejas. Nossa igreja tem um número de seminaristas que assusta. Mas isso tudo é da Penha? Tem uns 10 seminaristas lá. Que celeiro gostoso, que bênção é isso! Mas será que nós reconhecemos isso? Ou a gente ainda fica com, não, mas hoje no ensaio a Oséia brigou com todo mundo, que eu não quis nem tomar café lá. Mas hoje também o fulano me deu uma resposta. Gente, tem coisa muito mais elevada para a gente poder levar em consideração do que essas picuinhas ou algumas coisas pequenas, tão mínimas, que vão acontecendo. Será que eu reconheço que Deus tem feito grandes coisas na vida da minha igreja? Será que você reconhece que Deus tem feito muita coisa na sua vida? A sua família tem uma igreja vibrante, a sua família pode participar de alguns dos ministérios dessa igreja. Os PGs, nosso PG de jovens, esses dias eu estive falando de missões aqui para os adolescentes. Gente, estava mais ou menos igual aqui, um pouquinho menos, só da metade da igreja para trás, que não tinha, mas aqui estava lotado de adolescentes. Numa sexta-feira à noite, eu ia viajar no sábado de madrugada. Eu falei, não, mas eu quero estar lá. Por quê? Porque eu queria ver essa moçada vibrante cantando. E eles estavam cantando com muita vibração aqui. Esse livramento é real. Mas você já pensou nisso? Ele é real para você? Para o povo aqui era. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deus transformou até um médico ginecologista num médico clínico geral. Ele atende todo mundo aqui na igreja. Glória ao nome do Senhor. É o meu médico preferido. Entendeu? É bênção ser dessa igreja, gente. É gostoso o momento de comunhão. É gostoso estar aqui. Saber que essa igreja tem sido uma promotora da paz, uma promotora da mensagem. Ela tem levado a mensagem de Cristo. Mas eu quero terminar dizendo que esse livramento de Deus, ele tem um propósito. Assim como a disciplina durante 70 anos no cativeiro foi uma disciplina, foi um castigo de Deus para uma nação que desonrou o nome de Deus. Agora essa volta, esse tempo ali serviu para trabalhar a vida espiritual daquele povo. E eu queria pensar isso com você, porque eles começaram a voltar para a sua terra, eles voltaram para a sua terra, mas eles começaram a ver que aquela alegria era muito grande, eles estavam na terra deles, mas agora era hora de reconstruir. A primeira leva, a primeira deportação tentou construir o templo e com muito custo conseguiram. A segunda deportação com Neemias conseguiu levantar os muros. Mas o povo voltou, a cidade estava vazia, o povo voltou e começou a ocupar, mas aí já não tinha mais as suas plantas, já tinham os poços, estavam todos aterrados, tinham que recavar os poços ou cavar novos, nova plantação, muita coisa. É por isso que o texto continua dizendo, olha, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A história deste salmo, ela nos foi contada, para que a gente possa pensar no propósito de Deus, para a continuidade da nossa vida cristã. Sabe por quê? Porque, irmãos, Jesus já nos salvou do pecado. Já não estamos caminhando mais escravos do diabo.
mas não significa que nós não temos que plantar, não significa que não temos que trabalhar, não significa que não temos que fazer a coisa bem feita, para que a gente não aconteça mais tempo de exílio na nossa vida. O castigo de Deus, a disciplina de Deus não seja tão dura como foi com aquele povo que abandonou os princípios do Senhor. Foram 70 anos de abandono, agora é hora de reconstruir. Foram 70 anos sem, aquela terra pereceu praticamente, agora era hora de renovar aquilo, adubar, construir casas, cavar poços, um monte de coisa. E eu queria trazer isso para nós. Meu irmão, minha irmã, será que é fácil a gente criar filhos? Você que é salvo, você que é membro dessa igreja, ou você que está nos ouvindo aí pela internet, você acha que é fácil criar filhos hoje, numa época onde a ideologia está querendo solapar a mente dos nossos filhos na escola? Está difícil, mas quem disse que é impossível? É hora de construir, é hora de semear. É por isso que ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte. É por isso que ele fala: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É necessário semear, e nós louvamos a Deus por ter uma igreja que semeia também. O nosso Penha Kids é uma sementeira que nós estamos fazendo na vida das nossas crianças. Nós não sabemos o que vai ser no futuro, mas nós temos que semear, nós temos que fazer a nossa parte. Você pensa que é fácil construir um lar num tempo em que querem destruir o casamento, destruir o lar? Não é fácil. A cada dia estamos vendo cada dia mais uma situação horrível, onde o lar depende de quem compõe. Pode ser de 2 homens, pode ser de 2 mulheres, pode ser de 3, e assim não há limites para o pecado, não há limites para estas coisas. Mas nós fomos libertos, nós entendemos o caminho de Deus, e nós precisamos de plantar neste caminho, de lutar neste caminho, e pedir a Deus: Senhor, restaura a minha força, restaura a minha fé, assim como o Senhor fazia o milagre lá no Neguebe. O Neguebe, irmãos, é um deserto ao sul de Israel, e em algum momento, em um tempo próprio, aquilo começava a ficar úmido, e começava a aparecer uma veiazinha de água, daí a pouquinho aquilo ia virando um rio, e virava um rio caudaloso, uma coisa estrondosa. Como é que pode acontecer isso? É milagre, e nós cremos em milagre. O nosso Deus faz milagre, mas nós temos que pedir a Ele: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a minha fé, igual o Senhor faz jorrar água no deserto. Restaura a minha fé, igual o Senhor faz coisas impossíveis. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Meus irmãos, o propósito de Deus no livramento é trazer amadurecimento diante da continuidade da nossa vida de fé, na nossa vida cristã. Eu acredito que você vai concordar comigo. Deus poderia ter livrado José do Egito, né? Deus poderia ter livrado José da fúria dos irmãos, do ódio dos irmãos. Deus poderia, Deus é poderoso, mas o fato de Deus permitir que José fosse daquela maneira para lá, fez com que nascesse ali um homem que semeou com lágrimas na casa de Potifar, na prisão, e foi duro para José, foi duro ser odiado, mas em nenhum momento ele desonrou a Deus. Ele plantou, ele semeou, e o que aconteceu? Qual é o resultado? Ele alimentou a família dele, ele alimentou as nações, todas as nações ao redor do Egito naquela época. Então, Deus muitas vezes Ele permite alguma coisa para nos ensinar. Ele não quer nos livrar de coisas que muitas vezes nós vamos querer ser livres dela, mas Ele vai estar nos ensinando e nos mostrando o plano dEle, que lá na frente vai ser muito melhor do que a gente esperava. Eu acredito também que Deus podia ter livrado a Davi da fúria de Saul. Davi era um menino inocente, um menino, como diz, pecador como todos nós, mas era aquele menino bom, aquele menino que só queria ajudar o rei, mas ele sofreu a inveja, e ele sofreu a perseguição,
Mas aquela perseguição que o jogou no deserto fez com que ele fosse um pastor. Assim como ele pastoreava ovelhas lá em Belém, as ovelhas de seu pai, ele começou a pastorear um grupo de homens que estavam endividados e por isso se exilaram no deserto. E ele reuniu esses homens e fez dele um exército e começou a ser aquele homem de guerra, aquele homem se preparando para governar, aquele homem se preparando para defender uma terra. Então, vamos louvar a Deus pelo livramento, o livramento de Deus. Às vezes as agruras que nós passamos podem nos julgar numa situação que vai trabalhar a nossa vida para alguma coisa. Deus poderia ter livrado a Daniel da cova dos leões. Deus poderia, Deus é poderoso. Deus podia não permitir que aquele edito fosse assinado lá e que prejudicasse alguém que orasse a Deus. Mas Deus não permitiu, porque Deus queria mostrar o poder dele para Daniel, para o rei da Babilônia e para todas as nações daquela época. O Daniel foi para a cova dos leões. Eu tive uma experiência muito gostosa no Paraguai, num momento em que fomos muito pressionados, tivemos uma situação muito horrível vivendo ali como missionários. E quando chegaram as pessoas na minha casa, o advogado, o fiscal, o contador, para a gente tentar fazer um acerto, a minha cabeça estava por explodir, e o lugar mais rápido, mais próximo que eu achei foi o banheiro. Entrei no banheiro para mim orar, para mim ter um momento, para mim pensar, meu Deus, me ajuda, não deixa eu pecar no meio disso. E ali naquele momento, eu senti Deus falando comigo: Cornélio, fica tranquilo, porque eu livrei a Daniel da boca do leão, não da cova. Lá na cova ele glorificou o meu nome. Lá na cova o meu nome ficou conhecido, porque eu sou o Deus que livra o meu servo da boca do leão. Então a cova tem um propósito. A fornalha de fogo ardente tem um propósito: mostrar o poder de Deus. Isaías 43, quando passes pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelos rios, eles não te afogarão. E quando pelo fogo, ele não te queimará. Esse é o nosso Deus. Esse é o livramento do nosso Deus. Você pode sorrir, apesar da tristeza, apesar de alguma luta que você esteja vivendo. Todos nós vivemos lutas, mas são lutas aqui no plano terrenal, no plano horizontal, no plano vertical. A gente está firme naquele em quem nós temos crido. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Queridos, o final deste salmo nos mostra até que a teologia da prosperidade é uma falácia. A teologia da prosperidade prega que você aceitou Jesus, acabou o problema. É só carro zero, é só vida boa. Aqui está dizendo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Não é fácil semear no sol causticante, não é fácil semear diante das situações adversas, não é fácil para os nossos missionários pregarem em lugares onde há perseguição. Mas Deus coloca algo dentro do coração desses camaradas, que eles vão, com o medo que eles têm, mas eles sabem que Jesus está na frente, e Jesus é o pastor. Mas é hora de construir, é hora de reconstruir, e construir não é fácil. Deu um desabamento lá na minha rua, esses dias agora, deu um desabamento, quebrou um cano, e a prefeitura, depois de muitos anos que a gente tem visto, afunda aqui, afunda lá, resolveram fazer uma reforma. Está difícil até para eu entrar na minha garagem, mas tem que fazer. A gente está feliz, porque a qualquer momento a gente podia ser engolido ali por um buraco. Tem que fazer. Queridos, é momento de construir. Mas quem vai construir? É Deus construir na sua vida. Assim como Ele te tirou das trevas, assim como Ele salvou a sua família, Ele agora quer trabalhar a cada dia a sua vida. E se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai trabalhar.
É Ele que vai edificar, você só tem que confiar nele. Hoje eu completo, hoje não necessariamente, mas eu estou completando 30 anos de ministério, e eu levei 7 para me entender que Deus estava me chamando. Eu falei: Senhor, não vai dar certo, eu não sei pregar direito, Senhor, eu sou muito nervoso, eu vou pegar uma ovelha pela orelha, vai dar BO esse negócio aí, entendeu? Não, lutei mesmo, lutei com Deus. Era crente, era o primeiro que chegava na igreja, era o último que saía. Eu amava Jesus de coração, mas querer ser pastor, falei: eu não sou digno disso, não vai dar para mim. Passaram 30 anos, nunca peguei ovelha pela orelha. Já deu vontade, né? Mas nunca peguei, não. Tem cada ovelha no rebanho do Senhor, irmãos, que é difícil, entendeu? Mas é só alegria. Por quê? Porque eu entendi no meu chamado, o dia que Deus falou com a minha vida, comigo, foi um versículo bíblico. Eu pensava que eu tinha que ter alguma coisa. Eu não tenho que ter nada, eu só tenho que ser um convertido do Senhor. Ele me disse assim: olha, Cornélio, toda a autoridade me foi dada, ide. Eu falei: é o Senhor que tem autoridade, então eu posso ir. Mas como custou para entender isso? Eu achava que eu tinha que ter um estudo, eu tinha que ser uma pessoa igual o reverendo Amauri, que prega bem assim, sabe? Igual o Hernandes, com aquela eloquência. Não, você fica colocando exemplos, sendo que Deus fez você do jeito que você é. Se Ele te salvou, como Ele não vai fazer coisas grandes na sua vida? Então eu fico muito feliz de estar completando 30 anos na presença do Senhor, pregando o Evangelho. Quantas lutas esse coral passou, quantas situações adversas esse coral viveu. E teve época que não tinha baixo, e teve época que os baixos proliferaram e faltou o tenor, o terror, né? Outra época faltou o soprano, aquelas mulheres que cantam ali, violino mesmo, aquelas lá, não pode faltar. Mas sempre tem essas crises, mas nem por isso vamos deixar de louvar o Senhor. É necessário construir, é necessário dar cada passo de cada vez. Irmão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, o texto diz que voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O choro pode durar ali enquanto você está semeando, porque é duro semear, é difícil inculcar na cabeça de uma criança, é difícil inculcar na cabeça de um casal em crise, é difícil fazer algumas coisas, mas nós temos que tentar, nós temos que lutar. E o resultado é que a gente vai voltar com os braços cheios. O feixe é a ideia de quantidade, né? É uma mão cheia com vários raminhos ali, mas a mão está lotada, não cabe mais nada. É assim que Deus está dizendo que vai ser a nossa vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Está difícil? Peça a Deus um milagre. Eu tenho pedido a Deus um milagre sempre. Está difícil? Continua semeando. A terra está dura? Continua cavando. Mas com a bênção de Deus você vai conseguir. E você vai voltar com os braços cheios. É a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Agora já não é mais o cativeiro, agora é o tempo da gente poder plantar na nossa terra. O Senhor nos libertou das trevas, o Senhor me tirou do pecado, o Senhor tirou você da lama podre do pecado, o Senhor deu um banho na sua vida, e agora você vai trabalhar para Ele, e esse trabalho significa plantar, construir, inculcar, aconselhar, abençoar, financiar. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas o Senhor te libertou. Você está como quem sonha. Meus irmãos, nós cantamos uma música muito gostosa. O coral canta essa música que diz assim: que homens do passado foram fiéis, fiéis em Cristo e sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e com destemor e amor, final vitória puderam alcançar. É isso que nós vamos cantar agora como coral, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe você. Eu quero agradecer aqui todas as homenagens em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a vida de vocês.
a honra que o coral me dá. Eu gostaria que a igreja cantasse. A irmã está convidando a igreja para cantar, então fique de pé. Nós vamos fazer dessa música a nossa música inspirativa para finalizar aí o nosso culto.